Vamos começar do primeiro, vamos embasar bem aqui, que é bem importante. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 1, vamos até o 10, tá? Diz assim: Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensavam que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia Davi disse aos seus soldados: Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres, cegos e aleijados que eu tanto odeio, que ele tanto o quê, irmão? Então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta ele construiu defesas que iam desde o aterro, que ficava do lado leste, para a cidade até o palácio. Presta atenção no 10. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Amém? O que acontece aqui, irmãos? Nesse momento que nós lemos aí, segundo Samuel, capítulo 5, Davi, ele é ungido pela terceira vez. A primeira vez ele é ungido pelo profeta Samuel, né? Ele é chamado diante dos seus irmãos, diante da sua família, e ele é ungido diante da sua família. Depois, ele é ungido por Judá e se torna rei de Judá. E agora aqui, a palavra de Deus se cumpre na sua vida e ele é ungido rei de todo Israel. Uma palavra que demorou muitos anos, irmãos. Nós precisamos crer que as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Por quê? Porque Deus, ele tem um projeto. E esse projeto de Deus está contando com você. Por isso não se desanime. Não perca suas forças. Fique atento à palavra de Deus. Não se distraia com qualquer coisa. Foque-se naquilo que Deus está falando com você. Nós precisamos estar conectados. Irmãos, Davi, eu quero voltar um pouco nessa história com vocês, porque a gente precisa entender isso de uma forma um pouquinho mais abrangente. E Deus vai falar ao nosso coração princípios importantes hoje. Princípios que me ajudaram no início da minha caminhada. E esse princípio é um princípio que eu carrego e levo para a minha vida como um princípio de sucesso. Grandes coisas que eu alcancei na minha vida espiritual, ministerial, na minha vida profissional, foram embasadas
nisso que eu vou explicar para vocês hoje aqui. Por isso eu queria que vocês ficassem atentos, porque há um princípio muito poderoso aqui que nós vamos falar nessa noite. Quando Deus chama Abraão e fala para ele ir para uma terra que ele lhe mostraria, ele faz uma promessa para o povo. Ele mostra Canaã. Então, muito tempo se passa, muitas coisas acontecem, o povo fica 400 anos cativos no Egito, aquilo que todos nós já sabemos. Quando Moisés tira o povo, atravessa o povo, fica no deserto, ele mostra a terra para Moisés. E Josué entra nessa terra e ele começa a conquistar, a reconquistar essa terra. Por quê? Porque era uma terra que já pertencia ao povo. Só que o povo, o povo que habitava aquela terra, Deus teve uma misericórdia com aquele povo, deu tempo para aquele povo se arrepender. E aquele povo fez coisas terríveis diante de Deus. Então, Deus levanta o seu povo para trazer sobre Canaã juízo. E ele diz ao povo, e ele faz uma aliança, ele diz: vocês vão conquistar toda essa terra. Canaã, irmãos, não é uma tipologia de paraíso, de eternidade. Porque Canaã é um lugar de batalha, é um lugar de promessa, mas é um lugar de luta. E na eternidade nós não vamos ter luta, não vamos ter batalha. Entende? Então Canaã é uma tipologia bíblica de um lugar de promessa, um lugar que Deus prometeu para você, que você alcançaria uma terra que mana leite e mel. Qual é a Canaã da sua vida? O que é aquilo que você precisa conquistar? Então Canaã não é uma coisa de eternidade, Canaã é uma coisa, você, qual é a sua Canaã? O que Deus prometeu para você, o que está aí dentro de você? Por isso eu falei no início, Deus vai cumprir sobre a sua vida as promessas. Amém? Ele vai cumprir. Agora você não pode desanimar. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela sempre está condicionada a um posicionamento seu. Deus prometeu muitas coisas ao povo, mas estava condicionado a um comportamento do povo, a um posicionamento do povo. E o povo nem sempre correspondeu. E quando o povo não correspondeu, o que aconteceu? Eles jogaram por terra a promessa de Deus. E ela não se cumpriu. Porque Deus não é fiel? Não, porque o povo não foi fiel. Deus com certeza vai cumprir, mas nós precisamos permanecer. Então, Josué entra na terra, o povo entra na terra e eles conquistam Canaã. Só que não por completo. Se a gente procurar lá em Josué, capítulo 15, versículo 63, pode ir direto. Josué 15, 63. No capítulo 15 de Josué, vai falar sobre as conquistas do povo, as terras que foram conquistadas. Mas lá no final, no versículo 63, diz assim: mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Até hoje eles moram ali com o povo de Judá. Até hoje, até o tempo de Josué. Está dizendo aqui, irmãos, sobre os jebuseus. Guarda esse nome na sua cabeça. São muitos nomes, de muitos povos. Então eu preciso que você entenda que os jebuseus eram um povo que habitava Jerusalém antes que Davi conquistasse a cidade. Ok? Guardamos isso aí no coração. Importante a gente guardar alguns nomes. Isso significa muito no mundo espiritual. E a gente vai ativar algumas coisas nessa noite aqui. Bom, Davi, ele era um garoto muito corajoso. E Davi, ele tinha uma fé em Deus tão extraordinária que nós falamos que o coração dele, ele era um homem segundo
o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus porque ele era um adorador, sim, também. Porque ele se arrependia quando ele entendia o seu pecado, sim, também. Mas não era só isso. Davi, ele tinha ele tinha uma fé que era louca. Ele tinha uma fé que era tão absurda que ele não tinha medo de enfrentar as situações. Uma fé que gerava nele uma ousadia extraordinária. É isso que está faltando para nós muitas vezes hoje. Está faltando essa fé ousada, essa fé que avança, essa fé que confia, que se lança nos braços do Pai. Está faltando essa fé. Muitas vezes a gente vive uma fé, não, eu tenho fé que vai dar certo, mas fica ali com aquela posição de tristeza, de coitadinho, de vitimização. Você não é vítima. Você precisa ter uma fé ousada, uma fé que avança, que acredita, independente das circunstâncias. Está dando tudo errado, um leão está vindo, um urso está vindo. Espera aí, filho, aqui não. Não, mas as notícias estão dizendo isso, as notícias são lá, aqui não, aqui quem reina é o Senhor Jesus. A minha fé não está fundamentada na política, não está fundamentada nas estatísticas, a minha fé está fundamentada no reino. Eu sou cidadão do reino de Deus. Quem governa a minha vida é o Senhor. As circunstâncias não podem definir quem você é. Elas não podem definir quem você é. Davi não permitia que as circunstâncias definissem quem ele era. Então, quando ele se depara com aquele gigante, insultando o exército de Deus, o que ele fala? Quem é esse incircunciso? Para peitar o exército do Deus vivo? Ele está preocupado com se ele tem força suficiente para vencer, irmãos? Ele está preocupado com o que a estatística diz? Ele não está preocupado com isso. Sabe com o que ele está preocupado? Ninguém ofende o meu Deus. O meu Deus não. Eu o amo de todo o meu coração. A minha vida não é nada. Não sou eu que vou vencer. Eu vou contra você em nome... ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi em nome do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que Deus ia fazer, e ele tinha uma ousadia. Ele podia ter sido esmagado que nem uma mosca pelo gigante aquele dia. Ele não se importou. A fé dele era uma fé ousada. É uma fé que acredita, uma fé que vai além. Eu e você precisamos ativar essa fé. Uma fé que não fica dependente de que os outros precisam nos motivar. A sua motivação tem que vir dele. Não é alguém que tem que ficar, vamos, vai dar certo, olha, confia. Não, meu querido, você não precisa disso. Você tem uma chama que arde dentro do seu peito, chamada Espírito Santo. Ele está em você. Você precisa parar de se vitimizar e começar a agir com ousadia. As promessas dele vão se cumprir, mas você precisa ser corajoso. Deus chamou um menino corajoso. Davi era um menino corajoso. Gideão era um corajoso. Deus chama homens corajosos, homens que não se abatem nas dificuldades, que podem ter sim um dia mau, mas que se levantam, que sacodem a poeira e que enfrentam as dificuldades. Nós precisamos disso, irmãos, dessa ousadia que Davi tinha. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu vou te falar mais uma coisa: ele se importava com o que Deus pensava. Ele se importava com o que Deus pensava. Vocês estão vendo aqui? Josué não conseguiu. Os judeus, o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus de Jerusalém. Não conseguiram. Tá? Aí eu quero que você entenda por que Davi odiava os jebuseus. Quero que você entenda por que Davi odiava os jebuseus. Abre comigo em número 33, perdão. Lá no 55.
Números 33, 55 diz assim: porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos olhos. Irmãos, é muito forte isso. E como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. Próximo. E farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles. É muito pesado isso, irmãos. É muito forte isso. É muito forte isso. Davi sabia disso. Davi sabia disso. Deus tinha dito isso. Deus tinha dito que se vocês não expulsassem todos, não destruíssem todos aqueles povos, eles seriam como espinhos nos seus olhos. O próprio Deus estava falando. Só faltava tirar quem? Os jebuseus. Então, Davi tinha uma meta. Por quê? Porque essa é uma meta dada por Deus. Ele se importava com o que Deus pensava. Ele entendia que para que a palavra se cumpra sobre o povo, era necessário cumprir com o mandamento do Senhor. Sabe, muitas promessas não estão se cumprindo nas nossas vidas, porque a gente ainda não fez aquilo que Deus pediu. Algumas coisas ainda não se cumpriram na nossa vida, porque a gente ainda não fez aquilo que Ele mandou. Então assim, se você pede para uma pessoa buscar alguma coisa e a pessoa não vai, você vai dar uma autoridade para essa pessoa? Não vai. Se você pede para uma pessoa, larga isso, e a pessoa não larga, você vai dar mais alguma atividade para essa pessoa fazer? Não vai. A gente precisa ser fiel no pouco. A gente precisa ser... Nós temos que ser fiéis a Deus nas pequenas coisas, irmãos. Nas pequenas coisas. O que Deus tem pedido para você, que você não quer abrir mão, e por isso as promessas ainda não estão se cumprindo na sua vida? Será que você pode fazer uma meditação? Deus já lançou uma palavra sobre você. Será que não está se cumprindo porque é o tempo dele? Será que é o tempo dele? Ou será que você não está se posicionando, não está fazendo aquilo que ele pediu para você fazer? Eu vou dizer uma coisa aqui para você, ó. Você recebe uma palavra que você vai para os Estados Unidos da América, que você vai pregar, que você vai ganhar almas. É uma promessa sobre a sua vida, e veio através do profeta, e você recebeu aquela promessa. Então você vai diante do altar e você sela aquela promessa diante do altar. É assim que tem que fazer. Só que daí para por aí. Eu vou dizer uma coisa para você, dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque você precisa cumprir o natural. Você precisa estar preparado, você precisa preparar todas as coisas. E o que acontece? Você tem que tirar um visto agora, porque sem visto você não vai. Aí você precisa tirar um passaporte. Enquanto você não tirar o visto e o passaporte, você não vai. Você está entendendo? É necessário você cumprir o natural para que possa vir o sobrenatural sobre a sua vida. Existe sempre um se na promessa de Deus. Existe sempre uma condicional na promessa de Deus sobre a sua vida. Deus falou que você ia trabalhar numa grande empresa. Glória a Deus. E você está se preparando para isso então? Você foi fazer um curso, você está motivado, você foi levar o seu currículo, você descobriu onde que é o RH dessa empresa, ou você quer que o diretor da empresa venha na sua casa te buscar? Não dá, irmãos. Não dá. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. É necessário que você tenha ousadia como Davi tinha. Que você acredite que você vai entrar naquela empresa, ainda que todas as estatísticas digam que não. Se Deus falou que você ia, você vai. Comece a trabalhar, fazer isso acontecer agora. Comece a viver isso já. Materializa isso no mundo natural já. Esteja pronto agora. Quando Faraó manda chamar José, o que José tinha preparado? Uma roupa, uma túnica nova.
Para que um presidiário precisa de uma túnica nova, pastor? Não precisava, mas ele sabia que ele tinha sonhos, que Deus tinha dado uma revelação e que aqueles sonhos se cumpririam na sua vida. Noé recebeu uma palavra e permaneceu 120 anos fiel. Deus nunca mais falou com ele permaneceu fiel. A pastora Simone me convidou há algum tempo para vir aqui. Nós não conversamos mais, mas hoje eu estou aqui. Ela não precisou mandar convite, mandar pelo Facebook, fazer uma carta registrada, assinar em cartório. Não precisou fazer tudo isso. Nós precisamos ser pessoas de palavra. Quando alguém falar alguma coisa, quando a gente der a nossa palavra, nós precisamos honrar. E nós estamos nessa passagem de 2 Samuel. E um ciclo se cumpre na vida de Davi. Davi agora é ungido rei de todo Israel. Irmãos, quero fazer abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu vou comparar isso que eu vou falar agora para vocês com uma cena que eu e a minha esposa presenciamos uma vez. Bem assim, interessante. Nós estávamos procurando uma casa no início do nosso relacionamento. E nós passamos na frente de uma casa que tinha duas grades. Uma grade aqui e uma grade lá na garagem. A grade do portão do muro da rua e uma grade na garagem. E o cachorro estava latindo lá da grade, lá de dentro, chorando. Sabe, não é latir, ele uivava, você via que o cachorro estava chorando de ódio. E na grade da frente tinha um gato olhando para ele. E o cachorro latia e balançava aquela grade, e o gato bem de boa parado ali, irritando o cachorro. Você percebia que aquele gato estava irritando aquele cachorro. Ele estava fazendo aquilo de propósito, para judiar do cachorro. Irmão, você imagina se aquele cachorro escapa dali. Ele ia para cima daquele gato, ele ia acabar com aquele gato. Quem era mais forte, o gato ou o cachorro? O cachorro era mais forte. Mas o gato sabia que o cachorro não ia conseguir passar por aquela grade. Então foi uma cena, e eu quero comparar isso com isso que acontece na vida de Davi aqui agora. Você vê que Davi, ele foi ungido rei, foi ungido agora pela terceira vez como rei de todo Israel, certo? E a primeira coisa que ele faz é uma grande festa. Não. Ele não vai nem comemorar, irmãos. A primeira coisa que ele faz é correr para destruir os jebuseus. Porque ele sabia o que Deus tinha dito que era preciso ser feito. Então ele foi solto como aquele cachorro que estava preso. Quando eles abriram a porteira, Davi sai desesperado. Ele pega o povo dele e vai para cima. É a primeira coisa que Davi faz. Ele vai para cima e destrói os jebuseus. Eu quero pegar um pouquinho agora aqui para a gente trabalhar esse conceito dos jebuseus. Versículo 6. Versículo 6, 2 Samuel 5, 6. Vamos voltar aqui nesse versículo que a gente já leu. Eu vou reler ele para a gente. Vamos prestar atenção aqui, ó, no que a palavra de Deus diz. E diz assim: o rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la. E por isso disseram: você nunca entrará aqui. Pode deixar na tela ali. Bom, irmãos, quando nós paramos para entender que quando nós estamos falando de Canaã, nós estamos falando daquilo que Deus prometeu para nós, nós estamos falando daquilo que está dentro de nós.
Eu quero que você entenda algo. Quando você aceitou Jesus na sua vida, uma caminhada de conquista se iniciou sobre você. Ok? Uma caminhada rumo à terra prometida se iniciou sobre a sua vida. Agora você tem uma promessa. Deus te prometeu conquistar Canaã. E eu quero fazer essa comparação de Canaã agora com você, sendo o seu coração. Quero que você compreenda isso. Canaã é você. Você é a promessa de Deus. Você precisa conquistar tudo. Deus falou para você: conquista tudo. Não deixa nada para o inimigo. Não guarda dentro de você, você é a Canaã, não guarda dentro de você nenhum povo inimigo. Não deixa nada que habitava Canaã antes de você entrar. Não deixa nada que habitava Canaã aí dentro. Não deixa um jebuseu dentro do seu coração. Não deixa o jebuseu dentro do seu coração. Você precisa conquistar tudo, mas é uma jornada. É uma jornada de conquista. Você precisa ir destruindo tudo aquilo que era antigo dentro de você. Tudo aquilo que não pertence mais ao povo santo, que não pertence mais a Deus na sua vida, precisa ser tirado. Então os jebuseus, eles representam aquilo que ainda está dentro de você, que você ainda não limpou. Desde que você se converteu a Jesus, o que ainda está dentro de você impedindo que venha a paz sobre você? O que ainda está trazendo guerra dentro de você? Existe algo, irmãos, dentro de nós, que precisa morrer. E quando o seu coração, ele entende que não pode sobrar nada desse mundo, que você precisa se livrar de tudo desse mundo, que você não pode tomar a forma desse mundo, que você precisa realmente, se limpar de tudo o que era antigo na sua vida. Quando o seu coração entende isso, você vai como um cão que ataca aquele gato que eu falei. Você vai como Davi, quando ele é solto, quando ele se torna o rei de Israel, ele não pensa em mais nada, ele só quer destruir os jebuseus. Os jebuseus, eles são resistentes aos ataques. E às vezes, irmãos, nós nos limpamos de tantas coisas. E eu escutei uma história de um pastor que chamou um irmão para dar um testemunho. E o irmão, dando aquele testemunho ali, ele fala: não, porque Deus me tirou das drogas, da bagunça, do bar. Eu fazia tantas coisas, eu ia para tantos lugares, e o Senhor me tirou de tudo aquilo. Tempo bom. O pastor ficou desesperado, porque o cara, no meio da pregação, ele começou a sentir saudade daquilo que ele estava testemunhando. O pastor ficou desesperado. Irmãos, não pode ter o tempo bom. Quando nós encontramos Jesus, nós temos todo o nosso passado por prejuízo, por tempo perdido. Foi um tempo que nós perdemos. Nós poderíamos estar fazendo algo para o reino. Nós poderíamos estar fazendo algo para Jesus. É isso que precisa acontecer conosco. Mas para isso acontecer, é necessário que o Espírito Santo comece a descer em todo o nosso coração. E que a gente comece a soltar tudo aquilo que ainda nos prendia no passado. Você precisa começar a soltar tudo aquilo que te amarra, para que a gente
realmente possa mergulhar em Cristo de uma forma plena. É necessário que a gente rompa. Os jebuseus, eles eram resistentes, então existem fortalezas dentro do nosso coração. Existe resistência no nosso coração. Tem coisas que é fácil você largar, né? O pessoal falou assim: antes de conhecer Deus eu fumava e tossia muito, né? Agora eu parei de tossir. Não dá, você precisa realmente permitir com que o Deus possa destronar altares que você construiu dentro de você. Não, pastor, eu não tenho isso. Não, eu nunca fiz isso. Será, meu irmão? Será que se você olhar com carinho para dentro de você, você não vai perceber que ainda existem coisas que te amarram? Ainda existem sentimentos que te escravizam? Será que os seus erros do passado não estão ali, jebuseus, dentro de você? Será que você não conseguiu aceitar o perdão de Cristo, que ainda te amarra naqueles traumas que tanto te ferem, que são como espinhos nos seus olhos, que te impedem, que te amedrontam de avançar e de ter a ousadia que Davi tinha? Será que a sua aparência, será que aquilo que disseram, será que aquilo que falaram de você, será que aquilo que os teus pais fizeram com você, seus irmãos, algum parente, algum vizinho, será que essa mágoa não está te bloqueando, impedindo você de ter a ousadia que é necessária para que a palavra de Deus se cumpra sobre a sua vida? Nós precisamos confiar que Deus vai ser o nosso escudo em todas as circunstâncias. Então, quando Davi enfrentou o gigante, ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia o que ele ia fazer, e ele deu o melhor dele. Ele sabia com o que ele era bom. Então ele fez o melhor que ele podia, e Deus, isso é o suficiente, filho. O combustível já está aqui, a atmosfera já está aqui. Deus só precisava de uma faísca. Você fica pensando que você precisa ser a bomba, mas você não precisa ser a bomba. A bomba é a atmosfera que você gera. A bomba é esse clima dentro de você, de sucesso, que você gera. Você tem que começar a sonhar mais alto. Você tem que começar a pensar mais longe. Você precisa, se organizar e começar a almejar coisas maiores, porque Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus tem coisas maiores para a sua vida, irmão. Deus tem coisas melhores para você. Deus vai te levar para um lugar diferente, para um novo nível espiritual. Mas Deus tem te chamado a ousadia nessa noite. Vocês são valentes que estão aqui nessa noite. Vocês são pessoas valentes, pessoas com fidelidade. Há fidelidade em vocês. E Deus vai honrar a fidelidade de vocês. Deus vai honrar a fidelidade de vocês. Eu não estou falando para covardes aqui nessa noite. Eu estou falando para pessoas que precisam ser ativadas nessa palavra, que mudou a minha vida. Eu preciso ser corajoso como Davi era. Eu preciso ter a ousadia que Davi tinha, porque não é quem eu sou. Você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para o espelho. Você está vendo você. Não é você, não se trata de você. Se trata de quem Ele é. E daí quando você entende quem Ele é, e você começa a ser cheio dessa ousadia, porque você sabe que você está alinhado com o propósito dEle. Nada pode te impedir, meu querido. Parece clichê. Todo pastor diz isso. Se todo pastor diz isso e até hoje você não ouviu, o que Deus precisa fazer? Quantas vezes mais Deus tem que dizer para você: ei, você não é cachorrinho. Você não está aqui para comer migalhas. Ei,
Você foi feito filho de Deus em mim. É isso que Jesus diz. Você é filho. Filho senta na mesa. Filho escolhe o que vai comer. E se não está na mesa o que o filho quer comer, o que o filho faz? Pede. Ô vó, frita um ovo para mim. Tem carne, tem tudo, não quer? A criança quer ovo. E se você quiser ovo? É necessário que você comece a andar em ousadia. Ande em ousadia, irmãos. Você vai começar a experimentar algo novo, porque a sua fé não pode se limitar a coisas que a sua mente consegue enxergar. A sua fé precisa ser do tamanho do sonho de Deus para a sua vida. A sua fé não está limitada àquilo que você entende. A sua fé precisa crer que vai acontecer aquilo que está no coração de Deus para a sua vida. A minha fé, fala comigo, a minha fé precisa ser do tamanho do sonho de Deus para a minha vida. Amém? Os jebuseus, eles habitavam em fortalezas. E os jebuseus, eles eram zombadores. Sabe, tem coisas que dominam a sua vida que dão risada de você. Tem pecados que estão dentro, que já se sentem em casa, que já colocam o pé em cima da mesa. Tem pecados que nós dizemos muitas vezes que é o nosso pecadinho de estimação. Nós falávamos muito sobre isso nos nossos discipulados. O pecadinho de estimação, aquele que é o seu ponto fraco, aquele que zomba de você. Aquele pecado que sempre está lá para te humilhar. Sempre está lá para te expor. Aquele pecado que não te deixa em paz, que não te deixa descansar. Os jebuseus eram assim, e o que eles falaram para Davi? Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e aleijados. Olha o que eles falaram para Davi. Zombaram Davi. E Davi ficou amedrontado. É isso que diz a palavra de Deus? Davi não ficou amedrontado. Davi, ele ficou mais instigado ainda a arrancar aquele mal que estava dentro do território de Deus. Sabe esse inimigo, esse pecadinho de estimação, essa fraqueza, isso aí que você muitas vezes está pensando que é um espinho na carne? Eu vou dizer para você, não é um espinho na carne, não. Você pode arrancar isso de você. Para arrancar isso de você, é necessário que você tenha uma inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Sabe por que muitas pessoas estão caídas, irmãos? Muitas pessoas estão caídas porque elas estão desequilibradas. Já viu uma pessoa com labirintite? Ela vive caindo, ela vive perdendo o equilíbrio, ela vive com tontura. É uma pessoa que está com um problema no equilíbrio dela. Você é feito de corpo, alma e espírito. Todo mundo aqui sabe disso muito bem. Isso é muito ensinado. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós precisamos ter uma consciência física, que é o nosso corpo. É necessário que a gente tenha uma consciência física, irmãos. Deus nos chamou aqui nessa terra para que a gente pudesse estar apto a fazer a vontade de Deus se cumprir. Para isso é necessário que a gente adquira conhecimento
sobre como funciona o nosso corpo, para que a gente possa deixar ele sempre bem. Por quê? Porque o nosso corpo está atrelado à nossa alma. E se o nosso corpo está mal, começa a gerar sentimentos ruins em nós mesmos. Então é necessário que você compreenda que tem muitos sentimentos que você está tendo que são questões hormonais, que são questões físicas. É um desequilíbrio químico, físico que está acontecendo dentro de você. Faz quanto tempo que você não vai no médico, não faz um exame? É necessário, irmãos, que a gente se cuide fisicamente, que a gente tenha a nossa consciência física. Ah, mas a igreja é só para o espiritual. Mentira isso. A palavra de Deus nos ensina muitas coisas sobre saúde física. O que nós não devemos comer, coisas que nós devemos fazer, toma um vinho para fazer bem para o teu estômago, e assim vai. A palavra de Deus ensina muitas coisas sobre o corpo físico. Então, assim, é importante que nós venhamos a cuidar do nosso corpo. Só que nós precisamos cuidar da nossa alma também. Como é que eu cuido da minha alma? Como é que eu cuido dos meus sentimentos? Como é que eu cuido dos meus pensamentos? Adquirindo conhecimento sobre quem eu sou, tendo identidade, conhecendo a minha identidade, sabendo que eu não sou o meu pai, eu não sou a minha mãe, eu não sou o que fizeram comigo no passado, eu sou filho de Deus, eu tenho um nome e o Senhor me chama pelo meu nome. Eu não sou o que o passado diz que eu sou. Porque no passado reina o inimigo. Quando o inimigo vem para você, ele joga em você o seu passado. Você é o seu presente. Por quê? Porque Deus tem um futuro para você. Então, quando você entende isso e você reconhece que você precisa saber quem você é, você começa a ter condições de alcançar uma saúde da sua alma. Buscando conhecimento, lendo a palavra de Deus, lendo bons livros, adquirindo conhecimento. Porque o conhecimento traz liberdade, não é isso que a palavra diz? Conhecereis a verdade vos libertará. É necessário que a gente venha buscar conhecimento, e eu quero deixar para vocês um capítulo bíblico que é fundamental na minha vida. Tá? Eu sempre falo, leia esse capítulo, irmãos, anota. Provérbios 4, anota. Davi está ensinando Salomão algo extraordinário ali. Tá? Registra isso, pega o teu celular, manda uma notinha, manda uma mensagem no WhatsApp, leia Provérbios 4, você precisa comer isso, porque você vai entender ali a instrução que Deus te dá sobre essa estruturação de alma. Você precisa ter uma saúde, você precisa ter um sentimento de amor para consigo mesmo. Quando Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento, ele diz: amará o seu Deus sobre todas as coisas, né? Vou pegar a versão mais abreviada. E ele diz assim: e ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Então é necessário que você aprenda a se amar, porque daí você entende o valor que o ser tem. Você começa a se enxergar em Deus e você começa a ver o quão poderoso é aquilo que Deus faz em você. E você começa a olhar para o próximo com muito mais valor. Sabe por que as pessoas matam umas às outras? Porque elas se odeiam. Porque elas se odeiam. Uma pessoa que se ama, uma pessoa que entende quem ela é em Deus, ela não tem coragem de fazer mal para o próximo. É necessário que você compreenda isso. O inimigo não pode zombar de você. Você precisa arrancar isso de você. Você precisa adquirir uma saúde espiritual. Importante que você tenha saúde física, é importante que você tenha uma saúde intelectual, mental, emocional, mas é importante que você tenha uma saúde espiritual. E tem coisas, irmãos, que nós só alcançamos com saúde espiritual. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele foi abandonado pelos seus discípulos. Muitos seguidores de Jesus foram embora. Jesus olha para os 12 e diz assim: e vocês?
não vou embora também? Sabe o que Pedro responde? Você sabe. Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que é isso, irmão? Isso é saúde espiritual. Isso é saúde espiritual. Porque você pode ter saúde física e emocional, viver uma vida até que bacana aqui nessa terra. Você pode conquistar casas, carros, ter uma família até que estruturada, bacana, envelhecer e morrer. Pode ter uma vida assim. Muitas pessoas vivem assim, não vivem? Agora, vida eterna, você só encontra em Jesus Cristo. Vida eterna você só encontra em Jesus Cristo. Quer viver uma vida boa, quer ter carro, quer ter casa? Você pode viver essa vida, é uma escolha que você faz. Se as palavras de Jesus forem duras demais para você, se as palavras de Jesus forem intragáveis demais para você, você pode deixar Jesus e viver uma vida pela sua própria sorte. Se você tiver saúde física e emocional, você pode conquistar muitas coisas. Agora, a vida eterna você só conquista em Jesus. Se isso basta para você, irmãos, se ter uma vida que basta para você, para mim não basta. A palavra de Deus me diz que eu posso conquistar o mundo inteiro. Que valor isso tem se eu perder a minha alma? É necessário que a gente entenda que nós precisamos de saúde espiritual. Nós vamos louvar a Deus nessa noite com a nossa oração, entregando a Deus aquilo que está dentro de nós. O nosso coração precisa se entregar e nós precisamos viver isso que foi pregado aqui nessa noite. Essa ousadia, ela precisa estar em você. Mas para que ser ousado? Para fazer com que se cumpra a vontade de Deus. Porque se você estiver vivendo no centro da vontade de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Coloque-se em pé nessa noite. Provérbios 8:13. Coloca para mim, fazendo favor. O que diz o início ali? Temer o Senhor é odiar o mal. Irmãos, temer o Senhor não é ter medo do Senhor. Temer o Senhor é amar aquilo que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia. Mas entenda uma coisa, sua luta, como foi dito aqui, não é contra a carne e o sangue. Não é para você odiar os outros. Jesus veio sobre essa terra e Ele não julgou as pessoas. Ele amou as pessoas. Enquanto Ele sentava com pecadores, tentaram trazer sobre a vida dele o Salmo 1, que Ele estava sentando na roda de escarnecedores, mas Ele não estava. Ele falou, eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. Não odeie os pecadores, ame os pecadores. Mas odeie o pecado, irmãos. Odeie aquilo que Deus odeia. E Deus odeia o pecado. Se existe algum pecado dentro de você, você precisa odiar esse pecado. Transforma o seu coração num altar de adoração a Deus. Tira de você, não deixa nenhum jebuseu lá dentro de você. É necessário que haja uma conversão completa. Amém? Deus, nós nos colocamos diante da sua presença, pedindo, Senhor, que o Seu Espírito Santo traga o entendimento nas nossas vidas, de que nós precisamos, Pai, caminhar em ousadia, confiando, Pai, que o Senhor é aquele que está em nós, e em Teu nome, Deus, nós fazemos tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor ordenou, e seremos, Pai, vencedores em todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a paz, que excede todo o entendimento, e nós pedimos, Senhor, vem com vida em nossos corações, purificando-nos de todo o mal que ainda está aqui, Pai.
Ajuda-nos a alcançar, Senhor, saúde física, espiritual, Senhor, e saúde emocional, saúde na nossa alma, Pai. Que nós possamos ter o equilíbrio para que possamos ficar de pé. Mas não apenas de pé, Senhor, mas com vida. Porque um corpo sem espírito, Pai, nada é. Nós te pedimos o Teu Espírito Santo, Pai. Vem com sabedoria sobre nós. Abre os nossos olhos espirituais e nos leva a um lugar de produtividade, Senhor. Onde nós vamos avançar e conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu te louvo, meu Deus, em nome de Jesus. Te dou graça, Pai, em nome de Jesus. Te adoro, Senhor. Tu és santo, Pai. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Eu agradeço a oportunidade dessa noite de trazer a mensagem. Deus é santo e nós estamos felizes, porque Deus é bom e nos trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir isso. A ousadia de Davi. Isso precisa estar dentro de você para cumprir a vontade de Deus. Amém? Aleluia, palavra de bênção, palavra de vitória, palavra forte ao nosso coração, ao qual o Senhor ministrou nesta noite. E eu creio que cada vez mais e mais Deus vai usar as vossas vidas, que Deus vai manifestar mais e mais do poder e da glória dEle através de vocês, e que coisas grandes Deus está preparando a vida de vocês. E todo desembaraçar, nós cremos em nome de Jesus que Deus está desembaraçando, para que a gente possa andar num caminho não tortuoso, mas de bênção, de vitórias, cada vez mais e mais. Agradeço por ter aceitado o convite, agradeço a profeta, a serva de Deus está aqui conosco nesta noite, trazendo a mensagem e adorando o nome do Senhor. Irmãos, ceia do Senhor, domingo agora, às 18 horas. Coloca a mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus, que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, diz, está encerrado no nome de Jesus.